pessoal, meu nome é Clara, Meu nome é Ana Luísa e esse é o podcast A Tal da Aprovação. o podcast da Focus, que vai te ajudar a ser aprovado mais rápido, estudar melhor, ter uma vida mais produtiva, enfim, se tornar aquela pessoa que você colocou nas suas metas de ano novo. E por falar em meta de ano novo, É esse o nosso objetivo hoje, né? com certeza, te ajudar a fazer a meta sair do papel finalmente. Gente, todo começo de ano é a mesma coisa, né? Aquela lista de promessa, né, Clara, que todo mundo faz. Esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou conseguir emagrecer. Enfim, a gente faz aquela lista para tentar colocar essas metas, transformar em hábitos. Mas geralmente passa ali do Natal, não chega nem na Páscoa e tá todo mundo desistindo já, né? Exatamente. Inclusive, tem uma estatística oficial para isso. Mais de 85% das pessoas já desistiram das metas de ano novo no dia 15 de janeiro, ou seja, 2 semanas depois que o ano virou, que todo mundo tá naquele gás de agora, hashtag a vida mudou, hashtag vai ser diferente, as pessoas já desistiram, 85% já desistiu aí. Isso vale não só pro ano novo, né, para toda mudança de hábito, é o prazo aí de 15 dias para que esse hábito, essa iniciativa, esse impulso de vontade seja cortado. Então, é um ponto importante aí pra gente entender, né? Que a maioria das pessoas vai desistir. Mas se você tá ouvindo esse podcast, eu acho que não é a sua intenção, né? É persistir, é continuar, é fazer a coisa dar Esse é o certo. objetivo esse ano, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Não só sobre como fazer dar certo, mas o que evitar pra impedir que dê errado, né? Porque também é um tema bem importante. Uma coisa é a gente planejar aquilo que a gente quer, outra coisa é a gente executar. Então, Exatamente. no plano, né, na planilha, ela aceita qualquer coisa. Então, no papel que você está escrevendo aí, você pode escrever qualquer coisa. Agora, colocar isso em prática é o que vai te diferenciar lá no final do ano, olhar e falar que você conquistou aquilo que você queria ou não. E a gente sabe que, já que você trouxe essa estatística, a gente também tem que pontuar, né, que para vestibulando pode ser um pouco diferente. Por quê? Sisuzão esse ano, dia 16, né? Com certeza. Então, todo mundo acaba passando por um período ali de férias, pós-prova, pós-ENEM. Então, é um período meio que morto, né? O início de ano ali, ele já começa meio ou com um balde de água fria, né? Ou com uma injeção de ânimo. Então, eu acho que um dos principais desafios é porque quando você é vestibulando, você tá num meio termo na vida, né? Você não é universitário, você não é estudante, você não tá nem lá nem cá. E esse período, ele é tipo uma zona morta dentro do ano do vestibulando, porque ele só fica esperando o resultado. Então, o que você acha desse início de ano aí que pode ser feito ou como pode ser utilizado de uma maneira mais interessante? Porque geralmente é um período que só se espera as coisas acontecerem, né? Com certeza. E geralmente esse período ele vem com muita ansiedade, né? Ele vem com um coração na mão ali, vezes 10, né? Porque por mais que às vezes você já tenha uma noção da sua nota, porque você vai ter corrigido a prova e tudo mais, a gente tem a famosa TRI, né? Que é sempre uma surpresa. Então, por mais que você tenha ido bem, ou por mais que você tenha ido mal, sempre existe aquela apreensão versus esperança, né? De que vai dar tudo certo ou que pode ir tudo por água abaixo. Então, é um período realmente muito bem pontuado, que causa essa apreensão. E aí, o que eu sempre falo para os meus alunos não adianta você fazer um planejamento, não adianta você começar a estudar loucamente, imediatamente, sendo que você está 100% no escuro, se você não sabe se vai dar, se não vai dar, se vai ser um ano de cursinho, ou se vai ser um ano dentro da faculdade que você sonhou. Então, o ponto principal utilize esse tempo para ser produtivo indiretamente. Não precisa pirar em tipo, nossa, eu vou começar a estudar do zero agora e aí eu vou mudar o mundo, eu vou estudar 12 horas por dia, vou correr 10 quilômetros. Não. Vamos focar em organizar a casa, vamos focar em colocar as coisas nos seus devidos lugares, em entender e fazer um balanço daquilo que deu errado em 2023, para que você possa mudar em 2024, né? Ser produtivo não necessariamente é só estudar, só sentar a bunda na cadeira e fazer a coisa acontecer. Existem muitas atividades de back-office, né? De por trás daquilo que você vai fazer na hora que você vai estudar, que vão fazer muita diferença no seu dia. Então, eu acho que o principal conselho agora para essa época é, manter a sua cabeça ocupada para você não surtar. E 2, manter a sua cabeça ocupada com coisas que vão te ajudar realmente. Então, uma aprovação não é composta só de estudo. Tem muitas coisas que você pode utilizar. Por exemplo, organizar como que vai ser a sua relação com a sua saúde esse ano, né? Com o seu bem-estar, né? Como que você vai tratar a sua alimentação, exercício físico, enfim, seu sono. É um ótimo tempo para regular sono. Outro ponto importante que você quer conquistar em outras áreas da sua vida. Quantos livros você quer ler? Quais são os hobbies que você quer começar? Você quer começar um esporte? Você quer sair mais com seus amigos? Você quer ver X séries?
Ótimo, vamos colocar isso no papel. Então, eu acho que todos esses pontos, né, Ana, eles são complementares aos estudos, vão te ajudar a ter um pouquinho mais de tranquilidade, fazer o tempo passar mais rápido, porque, né, chega Natal de 2024, mas não chega a data do SISU, né? É um tempo que demora a passar arrastado. E vão fazer com que você tenha, de fato, um solo mais firme para você caminhar a partir daí. O que eu tenho de experiência, assim, dos alunos nesse momento de janeiro, início de janeiro, final de dezembro, é o que eu sempre falo para eles, né? Tira um tempo para descansar, day off mesmo, assim, porque você acabou de passar por... Os últimos 2 meses do ano são meses muito estressantes para os vestibulandos, muito cansativos, né? Principalmente se você teve uma boa preparação, talvez você não se cansou tanto porque você fez as coisas certas, né? Mas se a pessoa já fez um cursinho, já estava super cansado, já estava esgotado mentalmente, ela acaba se estressando assim a um nível extremo, né? Então, se você teve esse período, esse pico muito grande, tira ali, né, até o dia 5, 10, tira um tempo ali para você descansar, para você repensar nisso mesmo. E como você falou, as pessoas acreditam que mudar é simplesmente a decisão de fazer uma coisa diferente. Elas não entendem que, a partir do momento que você decidiu mudar, você tem que se planejar para aquilo. Tem consequências que você, a curto prazo, já precisa definir para você conseguir colher os frutos, né? Então, não é o aluno, o estudante, que ele pretende fazer, nossa, eu vou fazer um ano muito produtivo, um ano que eu vou me dedicar muito aos estudos. Lembrando, gente, produtividade não quer dizer horas de estudo, né? Claro, a gente já tá... Com certeza. Gente, não é estudar 12 horas, não é lá. Isso a gente já falou, quem segue a gente aqui já sabe. Mas ser realmente um estudante que tenha um alto nível de concentração, que tenha a capacidade de determinar quais são os objetivos dele, de analisar as métricas que ele tem. Então, a partir do momento que ele começa a fazer essa retrospectiva, por exemplo, dos resultados, que eu acho que talvez o primeiro passo, como você falou, é a gente olhar para o ano passado. Faz uma avaliação para você definir as suas metas depois que você fez uma avaliação. Por quê? E como que você faria essa avaliação, Aninha? A primeira coisa é o resultado final, né? A gente pega ali resultados de prova. Então, você fez 5 vestibulares, 5 provas. Gente, fez 5 provas, analisa disciplina, tempo, quanto tempo você estudou para elas. O emocional O também, emocional, né? Se você estava preparado ou não. Se você se desestabilizou emocionalmente naquela hora da prova. Avalia realmente o quanto você teve de tempo de estudo. Sabe o que é muito difícil, Clara, de avaliar para os vestibulandos? Eles acabam tendo uma... Eles têm uma percepção de como foi o ano de estudo, mas 98% dos alunos, eles não têm métricas de estudo. Então, eles não sabem quantos conteúdos eles viram, quantos simulados eles fizeram, quantos exercícios eles têm. Então, acaba que é difícil, porque fica numa... É uma capacidade meio que intangível, né? E para começar a mudar, você precisa tangibilizar. Você não melhora aquilo que você não mensura. Ah, eu quero um ano melhor de estudo. Tá, como que foi seu ano passado? Ah, foi bom. Foi bom por quê? O quanto ele foi bom? Como que você mensura? Então, é simples. Você não melhora o que você não mensura. Se você não mensurar os seus resultados do ano passado, você não consegue melhorar esse ano. Então, eu começaria avaliando, né, se possível, não só as notas dos vestibulares, mas também tentando trazer um pouco de tangibilidade para aquilo que ele estudou. Com certeza. E eu, como boa virginiana que sou, completamente apaixonada por organização e por métricas, né? Tanto que a gente faz muita questão que isso seja algo muito presente na vida dos nossos alunos, por mais que no começo seja estranho, né? Para as pessoas anotarem todos os dias quantos exercícios fizeram, como que foi o percentual de acerto, o que teve dificuldade, o que ficou de pendência para o dia seguinte. Por mais que seja complexo isso, uma vez que você acostuma a olhar para isso, você não volta mais atrás. Porque quando a gente olha para esse resultado, a gente tem muito mais poder sobre aquilo que a gente vai fazer, sobre como que vai ser o próximo dia. E o que é a aprovação, se não o resultado de todos os dias que você se dedicou naquele ano, né? E quando essa dedicação ela não é boa, ela não é legal, o resultado também não vai ser, né? Então é muito importante
se você não olhou para isso ano passado, que seja uma meta esse ano olhar. Porque a partir daí você vai conseguir ter poder para poder corrigir ao longo do ano e não só chegar no final do ano e falar, pô, não passei, o que eu preciso mudar agora, entendeu? Essa mudança, essa reflexão, ela tem que ser feita, ao meu ver, né, todo santo dia. E muitas vezes as pessoas não fazem isso por medo. Medo de olhar e falar assim, eu não fiz o que eu tinha que fazer, ou eu fui incompetente, ou eu procrastinei pra caramba, ou eu fiquei o dia inteiro no TikTok rolando tela. É mais fácil ficar na aula também, né, Clara? É, exatamente. Você fica na aula, você tem aquela sensação de que você estava fazendo alguma coisa, né? E não necessariamente você estava aprendendo, você estava simplesmente sentado, então... É, que a gente chama de estar ali passivamente, né? Não estar ativamente. Uhum. Então, é um ponto muito importante, sabe? Ter essa coragem de olhar. Porque só quando você tem essa coragem de olhar para aquilo que você fez, você consegue melhorar para o dia seguinte. E nem todos os dias vão ser bons, nem todos os dias vão ser super produtivos. E, nossa, eu cheguei no final do dia com aquela sensação de que eu entreguei tudo que eu tinha para o meu estudo, para o meu sonho. Eu fui aquela garota, sabe? Nem todo dia vai ser assim. E tá tudo bem. O importante é que a média dos dias seja positiva. E se você não olha pra isso, se você for uma pessoa muito negativa, vai chegar no final da semana e você vai falar assim, caramba, não fiz porra nenhuma. Pode falar palavrão? Pode. Eu acho que Fica pode. à vontade. Então a gente vai falar palavrão nesse podcast, tá, gente? Tá liberado. Censura e tira as crianças da sala. E se você for uma pessoa positiva, às vezes você vai olhar só pro dia que você foi bem e vai ignorar os 6 outros dias da semana em que você fez um total de 0 coisas, entendeu? E vai falar assim, essa semana foi ótima. Então a gente não pode deixar essa decisão, esse julgamento só na mão do que a gente acha. Porque o que a gente acha depende muito do nosso estado emocional. E isso é muito volátil, isso varia demais a conta. Perfeito. Então, é importante a gente olhar para isso. Então, uma dica para você: mensure, olhe para o que você fez. Tenha isso, né, organizado, né? Uma ferramenta excelente para a gente fazer isso é o Mad Planner, né? Ele tá aparecendo aqui em todas as câmeras. Cadê a outra câmera? A outra vai aparecer atrás, Ana Luísa também. Olha lá, Mad Planner por todo lugar. E tem o local certinho para você poder anotar e facilita demais, né? Porque aí você não fica anotando cada dia num papelzinho, o papelzinho some e a tua força de vontade some junto com o papelzinho, né? Vai embora também. Vai embora então, também. Se a gente pudesse resumir, assim, para começar o ano, antes de você pensar na meta desse ano, né? De você criar ali um planejamento, um sonho de consumo do estudante, né? A gente poderia, basicamente, trazer 3 passos imprescindíveis para você começar a planejar. O primeiro, analisar os resultados das provas, né? Sim. Importante sobre isso. Mas eu fui muito mal nas provas. As provas foram totalmente diferentes daquilo que eu fiz no simulado. Aconteceu XYZ, o teto da minha sala caiu, um cachorro com raiva invadiu a sala. Enfim. Histórias dos Enem, né? Depois a gente vai fazer um podcast só de história. Todos esses exemplos usados nesse podcast são reais, mas não ferem direitos humanos, tá? Importante. Então, assim, por mais que, às vezes, o resultado... você imagina que ele não reflita o seu estágio de conteúdo, né? O ponto que você está de desenvolvimento, ele fala alguma coisa, né? Se acontecer, você fez 5 provas, as 5 provas você foi muito pior do que você estava aí em simulado, esse resultado também está te dizendo uma coisa. E eu não tô aqui para apontar o dedo na sua cara e falar assim, você é burro, incompetente, você tá indo mal. Não, eu tô aqui para te falar, se você tá indo mal nos vestibulares, é porque alguma coisa precisa ser consertada. E se você não olha para isso, mais uma vez, né? Você fica de mãos atadas. Então, um resultado ruim, por mais que ele esteja fora de contexto, ele diz muito sobre onde você está nesse momento. Então, o primeiro passo é olhar para o seu resultado prático na prova. Porque se o seu objetivo é ser aprovado, você tem que entender que a prova é um processo frio e calculista. Exatamente. E é o mais fácil de você analisar. Por quê? Você tem uma nota de corte, você sabe o quanto você tirou e você sabe o quanto você poderia tirar. Então, analisar o resultado, né, da prova, quando a gente fala analisar resultado de prova, é ver realmente quais as matérias ali que você ficou devendo, que você deveria ter tirado um resultado maior, quais matérias, às vezes, você teve mais tempo de estudo e na hora da prova foi um fracasso. Acontece, gente. Mas é preciso olhar para isso. O segundo passo é tentar fazer uma análise e trazer um pouco mais de parâmetros e objetividade para o seu ano de estudo, né? Então, se você não tem números, olha, eu sei que eu estudei todos os conteúdos do Enem, eu sei que eu estudei todas as matérias que mais caem no Enem, eu sei que eu estudei todos os conteúdos que mais caem naquela... Se você não tem esses resultados,
que ao menos você consiga trazer algum parâmetro para isso. Olha, eu sei que durante o meu ano de estudo eu não consegui finalizar todos os conteúdos. Portanto, preciso avaliar isso, certo? Se você não sabe o que você fez, coloca o que você gostaria de ter feito, o que você sabe que faltou. Perfeito. É um bom ponto para você começar também, para você não falar assim, eu não tenho isso, então eu não vou fazer, que é o que muita gente, né, faz. Procura uma oportunidade para desistir daquilo antes mesmo de começar, né? Então não desiste. Aqui é exatamente. Você tá aqui é o momento de continuar. Você não veio até aqui para desistir agora, não. Agora exatamente. A gente vai até o fim junto, beleza? Faz uma lista, faz uma simples lista de, olha, eu sei que geralmente você vai começar a perceber, eu não fiz exercício suficiente. Eu não lembrei do conteúdo na hora da prova, então provavelmente você não fez revisão. Você não fez técnica de estudo, aí você não consegue revisar, aí você vai para uma aula e aquilo já acumulou muita matéria do cursinho, você não conseguiu resolver. Então, como a Clara falou, às vezes você não vai saber exatamente o que você fez, mas você sabe, ou você tem aquele feeling do que você poderia ter feito. Então, não deixe de fazer essa lista. Por quê? Porque você precisa saber o que você precisa melhorar, né? Exatamente. E a partir disso, dessas duas análises, a gente vai para o terceiro ponto, que é definir metas que são significativas para você. Porque muita gente começa a definir meta, né, Clara? E começa aquele sonho. O sonho do vestibulando de medicina. Spoiler. Se você só escrever no papel, gente, não faz você ser aprovado. Hoje eu quero... Em 2024, eu quero ser aprovado em medicina na USP em primeiríssimo lugar, tá? Estudando 2 horas por dia, né? Estudando 2 horas por dia, só o que você gosta. Não, gente, não é assim que funciona. Infelizmente, eu gostaria, tá? Se alguém souber de alguma forma, né, nesse sentido que funciona, pode estar me contando aí. Mas não é assim que funciona, tá? Então, só colocar ali no papel não é o caminho, tá? Você precisa entender que aquilo que você colocar no papel... geralmente é um objetivo que é o final de tudo. É a conclusão da coisa toda que você quer se tornar, tá? Então, colocar lá que você quer ser aprovado é massa, certo? Mas a aprovação é um fator que tem muitos... É uma conclusão que tem muitos fatores, aliás, né? Ela tem vários pontos a ser considerado. Não depende só de você. No seu planejamento, quando você for detalhar essa meta, você precisa colocar as coisas que dependem de você. Então, beleza, você quer ser aprovado em medicina na USP, tá? Vamos sonhar grande aqui. Para ser aprovado em medicina na USP, o que você precisa fazer? Um exercício que eu gosto muito, Ana, de pensar quando eu penso em meta para estudante de alta performance é o seguinte. Como que tem que ser o seu dia? Fecha o seu olhinho, coloca a sua imaginação ali para funcionar e pensa como que tem que ser o seu dia, como seria o dia ideal para você conseguir alcançar aquele objetivo lá do final do ano de ser aprovado em medicina na USP, que seja. Né? Então, que horas você tem que acordar? Como que é a alimentação de uma pessoa que quer ser aprovada em medicina na USP? Quantas horas essa pessoa precisa estudar? Ela estuda mais aquilo que ela gosta ou ela estuda mais aquilo que ela tem dificuldade? Né? Ela faz mais exercício ou ela fica o dia inteiro assistindo uma aula? Então, só de você fazer esse exercício de imaginar como que seria o dia dessa pessoa, já vai trazer para você um parâmetro para você começar. Feito isso, você pode adaptar isso para sua rotina. Porque é igual eu falei, o hábito que você vai ter no dia a dia vai ser considerado ali como juros compostos, né? Você estudou matemática, você deve saber o que é juros compostos, para você ter aquele resultado no final do ano. E não existe milagre, gente. Não existe milagre. Se você não estudar, se você não insistir, você não vai conseguir ser aprovado. Não tem fórmula mágica, né? E assim, definir uma meta, gente, pega uma meta que é viável, plausível e que faça sentido para você. Então, assim, eu vou estudar 12 horas por dia porque quem foi aprovado estudou 12 horas. Tá, mas... Estudou o cacete, né? Não estudou nada. Não estudou 12 horas por dia, estudou. gente. Ele estava presente na aula, mas ele não estudou 12 horas por dia. Então, assim, o ideal é, claro, que quanto mais você puder estudar, melhor. Mas é importante que isso esteja de acordo também com a sua produtividade. Estar lá e não conseguir fazer algo bem feito, gente... vale de nada, né, Clara? A gente sabe que esse tempo aí que as pessoas passam, às vezes... A gente fala muito da aula, gente, porque é mais fácil. As pessoas acham que ela conta todo aquele tempo de aula como se fosse um tempo de estudo. E não necessariamente é, tá? Mas isso pode acontecer estudando sozinho ou em qualquer outro momento. A gente só cita a aula aqui porque a gente sabe que é onde mais os alunos se enganam de que estão estudando, né? Mas... é importante que seja uma meta significativa para você, que você veja que faça sentido para você. Porque senão você vai comprar a meta dos outros, ou comprar o sonho dos outros. Então, assim, faz algo que faz sentido para você. Você quer perder peso porque todo mundo tá perdendo? Você quer passar em medicina na USP porque é mais difícil? Você quer... Cara, faz sentido para você? É o que você quer?
Se não for, vai ser muito mais fácil você desistir na primeira semana. Então, precisa fazer sentido para você, para que essa promessa ela se torne um hábito e, posteriormente, ela se torne um comportamento. Que é isso que a gente está falando aqui. Qual que é a diferença da execução entre elas? Primeiro, não ache que você vai ter força de vontade o resto do ano, que você vai conseguir fazer... Não, gente, não é força de vontade, não. Você vai porque você tem que ir, e é isso. Você é adulto para entender que nem sempre você vai estar motivado. Então, é cheio de aluno que chega pra gente, né, Clara? E fala, eu tô desmotivado para estudar, meu amigo. Se você não tá motivado para fazer seu futuro, não sou eu que vou falar assim... Ei, vamos, né? E virar uma líder de torcida e erguer um pompom e falar que, nossa, agora você tá animado, né? Não é essa a ideia. Então, qual que é a sequência para você conseguir fazer uma meta que se torne um hábito e um comportamento? Primeiro, ela tem que fazer sentido para você. Segundo, ela precisa ser alcançável. Você precisa ver como que aquilo se aplica nos dias. Então, o que a Clara está falando quando ela fala assim, imagina o dia de um aprovado, ou imagina o dia, como seria um dia realmente produtivo de estudos. Então, você precisa ver isso acontecendo. Se você está estudando, ou estudou ano passado, 2 horas por dia, você passa 6 horas assistindo TV e no celular. Cara, lamento, mas não é porque você decidiu estudar 6 horas por dia que você vai conseguir. Então, trazer uma meta ou um objetivo que você tem a longo prazo para uma realidade, para um dia a dia, para transformar aquilo em um hábito, é fundamental para que você realize ela no final do ano. Então, essa ideia de, olha, como que seria um dia meu, né, para eu alcançar esse resultado? É o básico do básico. A pessoa precisa fazer isso. O que mais você acha que é importante para trazer... a pessoa idealizar essa meta e conseguir transformar isso em hábito? Tem uma teoria que eu gosto muito, que as pessoas, elas focam muito na mudança. Eu vou mudar, esse ano eu vou mudar, as coisas vão mudar, minha relação com os estudos vai mudar, eu vou mudar com os meus amigos, eu vou ser uma pessoa diferente. E eu gosto muito de uma teoria que embasa que a mudança ela é automática, que você tem que se concentrar no processo, né? E muitas vezes... Essa questão que você falou da força de vontade, né, de você se sentir motivado, ela é uma quebra de expectativa muito grande, porque a gente está na era da romantização dos estudos, né? Se você abre o TikTok, se você abre o Instagram e você consome esse tipo de conteúdo, você vai perceber que as pessoas vão falar assim, vem um dia estudar comigo. E aí a menina abre lá a janela que dá de cara pro Cristo Redentor e pro Morro do Pão de Açúcar, né? Ela tem um conjunto de canetas que custam mais do que um Celta usado, né? Ela vai abrir o seu iPad, escrever com a sua Apple Pencil, e ela vai estudar só conteúdos que ela gosta, a letra, né, dessa pessoa é maravilhosa, claro, né? Como não seria? E aí você começa a pensar que, beleza, para eu estudar eu preciso de todas essas coisas, ou eu preciso desse mood, desse mindset, sabe? E aí quando você senta na sua cadeira simples, na sua mesa simples, você não vai ter todos esses aparatos, muitas vezes, né? Porque a vida real não é assim. E aí você fala assim, mas não tô sentindo aqui o que eu vi no Instagram, o que eu vi no TikTok, tem alguma coisa errada. E aí você, né? Vai pro TikTok estragando. Vai pro TikTok fritar um pouquinho mais dos seus receptores de dopamina. Depois a gente pode até falar sobre isso. E aí você, sabe, se alimenta da fonte de combustível errada, né? Eu vejo que existe muito isso, sabe? E essa romantização de que o estudo é maravilhoso, de que tá tudo lindo, de que vai ser gostoso sempre, é o que faz a maioria das pessoas desistirem antes mesmo de começar. Ou começar um pouquinho e falar assim, não, deixa eu fingir que não é comigo aqui e fazer outra coisa. Então é muito importante vocês entenderem que quando a motivação, ela vem de uma fonte rasa, ela tende a secar mais rápido. Quando a motivação vem de uma fonte rasa, ela tende a secar mais rápido. A única motivação que ela é de verdade sustentável a longo prazo, pessoal, é a fonte de motivação que vai fazer com que as pessoas consigam realmente conseguir conquistar as coisas. É o progresso. Quando você sente que você está indo bem naquilo, quando você sente que você está tendo resultado no esforço do seu estudo, quando você sente que você está evoluindo como pessoa, como estudante, como concorrente, como candidato, você vai conseguir ter mais vontade de fazer aquilo. E alguns dias você não vai ter vontade nenhuma, é importante que você continue. Mas se você começar a olhar para esses indicadores de pequenas melhoras, de pequenas evoluções, você vai ter muito mais energia para cada vez ser
aquela pessoa que você tá querendo ser e você não consegue enxergar o caminho ainda. Então é importante você entender que a mudança é automática e que você precisa olhar para o progresso do seu estudo todos os dias para você conseguir se manter motivado. Porque senão fica muito solitário mesmo, fica muito chato mesmo, fica muito, sabe, aleatório. E aí é difícil continuar. Aí só realmente os muito fortes de cabeça continuam. Então, se você já sabe que você não é uma pessoa com esse perfil, mensure, mensure, mensure. Mesmo que não seja um dia bom, mesmo que não tenha sido o seu melhor dia, olhe para os seus resultados. Porque no fim das contas, você vai ver que 1% por dia faz muita diferença no final do ano. Muita. E quando você quebra essa cadeia, né? Isso é muito visível nos hábitos, né? Quando a gente quebra uma cadeia de sequência, uma sequência de atividades que a gente se propôs a fazer por algum motivo, você vê que aquele seu comprometimento, ele acaba se tornando muito mais fraco, ele fica muito mais propenso a desculpas, né? Então, é necessário que você, durante um tempo, persista, independente de como que você acordou, né? E tem dia que a gente acorda e não quer estudar. Não adianta, gente. Você não vai acordar todo dia, tipo, nossa, hoje nossa, eu vou estudar demais. Oi, deixa eu te falar. Vem em mim física, né? Vem em mim. Não. Esse dia quase nunca acontece, inclusive, né? Exatamente. Mas um ponto muito importante. No máximo, vai ver assim, eu quero fazer medicina. Vem em mim biologia, anatomia. E aí você pega um dia que você não tá tão bem e pega uma matéria que você gosta, até vai. Mas, cara, esse não pode ser... Não é o processo como um todo, né? Isso vai acontecer de vez em quando. Com certeza. E aí a gente entra num outro ponto, que é entender quais são as suas expectativas. Porque a maioria das pessoas, tá todo mundo fudido, né? Não estudou porra nenhuma no passado, fez um ano aí male, nota 5, e aí do dia pra noite você quer fazer medicina em Harvard, né? Você quer se preparar e mudar tudo da sua vida ao mesmo tempo. Você quer ter uma dieta que você não tinha antes, você quer fazer exercício que você não tinha antes, você quer dormir 5 horas por noite, porque você viu no TikTok que é possível e legal. Você quer mudar tudo ao mesmo tempo. E aí você tem uma expectativa de que só porque você quer, você vai conseguir. Não é bem assim, a gente já falou. Mas o que eu quero tocar nesse ponto é a constância, ela não é como ela é vendida dentro das instituições. Nossa, você tem que estudar todos os dias. Matéria dada, matéria estudada. Você tem que fazer 6 horas todos os dias de estudo. Não é bem assim. Como que eu gosto de tratar a constância nos estudos para um vestibular de alta performance como medicina, né? E aí é muito legal você alinhar a sua expectativa do ano com relação a isso. Você vai ter dias bons, dias médios e dias ruins, certo? Concorda, Ana Luísa? Não, 100%. É o que a gente mais vê no atendimento individual. E isso não é só para quem estuda medicina, é para todo mundo que tenta fazer alguma coisa da vida, tá? Alguma coisa nova, né? Para você se adaptar a um novo hábito, é fato que você vai ter essa variação, é normal. Então, nos dias bons, eu sempre falo, se você tá bem, se você tá disposto, se você não tá se sentindo emocionalmente mal ou fisicamente mal, deu tudo certo, não foi um dia que aconteceu nada fora do normal, você não vai estudar as 6 horas que você programou. Vamos pensar que 6 horas é o modo padrão, tá? Você vai estudar um pouco mais, você vai forçar um pouco mais. Por quê? Porque você está apto para forçar um pouco mais, né? Então, num dia que você tá bem, 7 horas, 8 horas, massa, você conseguiu fazer mais do que você tinha planejado. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas estudam 6 horas, tão bem, e falam assim, nossa, já fiz o que eu tinha pra fazer hoje, agora eu vou fazer X coisas. E tá tudo bem você fazer isso de vez em quando, mas tá tudo bem você forçar um pouco mais de vez em quando também, porque essas 2 horas vão fazer falta. Por quê? Porque a gente não tem dia só bom. A gente tem dia merda também. Exatamente. Naquele dia merda, você não vai conseguir estudar às 6 horas, meu querido e minha querida. Não adianta você se enganar. Então, nesse dia, se você tiver um bônus de horas, né? Um banco de horas ali que você estudou a mais nos dias que você tava bem, você vai conseguir tranquilamente ficar de boa quando você tiver, por exemplo, de TPM. As meninas que nos ouvem aqui. Cara, é o fim do mundo você estudar quando você tá com TPM, com a cólica batendo no 10/10, né? A pessoa te olha torto, você já enche o olho com 37 lágrimas e fala assim, por que você me odeia? E aí você já quer matar a pessoa. Eu nunca vou aprender esse conteúdo. Exatamente. E ao mesmo tempo você quer abraçar. Você vê uma aula de ecologia sobre as capivaras, você fala, ai, cara, que maravilhoso. E é isso, sabe? Então esse dia você pode ter ali no seu banco de horas um momento pra você estudar 2 horas no conteúdo que você gosta e tá tudo certo. O que a gente fala, assim, é que muitas vezes quando você faz esse planejamento... Quando você vai fazer um planejamento numa empresa, gente, você faz para 10 anos, depois 5 anos. Tipo, longo prazo, 10 anos, o médio prazo ali, 5 anos, e o curto prazo, 1 ano, 2 anos.
Quando você é estudante, eu não estou falando que você vai fazer por 10 anos, mas você tem que ter uma noção do tempo também. Então, pensa que seu prazo máximo seja esse 1 ano. Seu objetivo máximo tá ali. Nunca é 1 ano, tá, gente? Porque se você começa depois do carnaval e acha que tem 1 ano para estudar, meu querido, erro crasso de todo vestibulando. Você foi enganado. Enganado pelo seu próprio cérebro. Tipo, agora temos 1 ano. Pô, você começou final de fevereiro. E a prova é início de novembro. Cara, volta na matemática básica aí. Então, não faz sentido. Mas, quando você vai fazer uma meta, né, de vestibulando, o que eu acho interessante, fazer uma análise não só do dia, né, Clá? O que você tem que ter? Cara, você tem que ter meta semanal e meta mensal. Por quê? Eu gosto mais da meta semanal e meta bimestral. Porque você tem uma noção muito maior dos seus resultados e você consegue encaixar melhor dentro daquela semana. Principalmente você que está escutando a gente e tem, por exemplo, a gente atende muito aluno que trabalha. Então, ou uma aluna que é mãe. Aconteceu comigo esses dias. Nossa, minha filha ficou doente, tive que levar ela pro pronto-socorro. Como que ela tem uma meta semanal, que a gente faz a meta em conjunto. Não tem como ela estudar naquele dia. Não tem como. E, gente, se você é adulto, se você trabalha, se você faz outras atividades, é uma ilusão achar que tudo vai acontecer. Uma coisa é você ter prioridade. Você pode ter prioridade de estudo, mas você, como adulto, cara, vão acontecer outras coisas. Não se iluda de que você vai determinar aquilo e aquilo vai ser o que vai acontecer. Então, quando você tem um prazo maior para reequilibrar aquela meta, aquele planejamento, cara, fica muito mais fácil. Então, se você tem na sua meta semanal que você tem que estudar 15 conteúdos e, sei lá, na quarta-feira você já tinha estudado 7 e você não tá tão legal, tá com uma dor de cabeça, cara, você sabe que você tem um prazo para terminar. A mesma coisa quando a gente faz essa análise bimestral. Agora, o que o aluno faz? Faz análise anual, né? Deu tempo ou não deu de estudar até o Enem, né? E aí é claro que o resultado vai ser péssimo. Mas bimestralmente, nossa, eu já vi, por exemplo, 25% do conteúdo até o Enem. Vamos supor que a gente divida ali que ele tenha 9 meses. E cada 3 meses ele tem que estudar de 30% a 35% do conteúdo programático da prova dele. Quantas pessoas fazem isso? E você aí achando que é difícil passar em medicina, gente. Difícil, não é que é difícil, é concorrido. Difícil é quando você não tem as ferramentas certas. Exatamente. Quando você consegue ter essa noção, né? E aí, falando como uma pessoa que já trabalha com isso há 10 anos. É só uma questão de tempo, né? De você conseguir aplicar aquilo que você precisa aplicar no tempo e de você colher os frutos. Exato. Porque não tem segredo, gente. Fala assim, o segredo da aprovação. O segredo da aprovação é você ter inteligência e estratégia. É isso. Inteligência não é de você ser nerd, não. De você ser crânio, de aprender tudo com facilidade. Inteligência é para você entender o que compensa e o que não compensa. Inteligência é para você saber falar não. Inteligência é para você conseguir entender que um dia perfeito, ele não é só o que você precisa fazer na prática, sabe? É você entender que ele tem antes, que ele tem depois, que vai ter dia que não vai ser tão bom e que seu ano não vai ser perdido por causa disso. E quando você fala de metas semanais, metas diárias e metas trimestrais ou mensais, né? A gente tem essa noção de que se eu olhar para isso, eu consigo corrigir. Por mais que não tenha sido uma semana boa, eu consigo falar assim, beleza, essa semana eu negligenciei matemática. Quem que é que negligencia matemática, gente? Porque, é sério, é a matéria mais negligenciada da história das matérias. Você consegue olhar pra isso e corrigir, não precisa esperar o ano virar, cara, como você esperou ano passado, sabe? E eu realmente desejo pra você que você tenha essa consciência de que tá nas suas mãos, sabe? Você olhar pra isso e falar, beleza, eu consigo mudar, eu consigo ter essa coragem, eu consigo ter essa disciplina, né? Claro que não é da noite pro dia, como tudo que a gente se propõe a fazer que é novo, o nosso cérebro vai colocar uma resistência ali, vai ter uma coisa de falar assim, eita, para com isso, vamos voltar pro antigo, vamos ficar na nossa zona de confortozinha aqui, vamos mexer com isso, não. Mas se você insistir pela quantidade de dias suficiente, aquilo vai se tornar mais natural. Mais fácil, não. Porque nunca é fácil ser a pessoa que a gente quer ser. Mas mais natural. Você vai ter menos esse feedback negativo natural do seu corpo, sabe? Então, é muito interessante isso, né? E é engraçado porque a gente acaba voltando naquele primeiro ponto, né? Que era fazer a análise do ano passado, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender como isso é um ciclo e se retroalimenta.
Você precisa ter base daquilo que você fez para você planejar o que você quer fazer. A partir daí, você começa a fazer esse plano, traz isso para uma rotina e para hábitos. E entende que você precisa assumir a responsabilidade dos seus erros, né? E dos seus estudos, né? Que você precisa ter metas muito claras e saber como chegar a essas metas. Uma visão mais estratégica mesmo das suas metas. Não é passar em medicina, gente. Passar em medicina não é uma meta, tá? É uma conquista, né? É o resultado do seu esforço. Agora, não dá pra você colocar isso como uma meta. Quais seriam as metas para você colocar? Olha, eu quero pelo menos estudar, faça metas progressivas também, gente. Muito interessante. Quando você for fazer meta, não chega assim, vou estudar 8 horas por dia. A gente tá em janeiro. Começou em janeiro, olha, eu quero colocar o hábito de estudo. Beleza. Começa com 2 horas. Pô, você tá voltando, às vezes seu cursinho vai voltar em fevereiro. Começa estudando 2 horas, passa 15 dias, 3 horas, 4... Passa 15 dias, você aumenta para 3, passou 40 dias, pouco antes ali de começar o seu cursinho, aumenta para 4 horas de estudo. Cara, quando você voltar pro seu cursinho, você já vai estar muito mais apto a aproveitar aquelas informações. Tem uma frase que eu gosto demais da conta, Ana, demais da conta, que reflete tudo isso que você falou, que é o seguinte: é melhor você ter metas ridículas e resultados impressionantes do que metas impressionantes e resultados ridículos. Então, é muito melhor você colocar agora no início do ano uma meta mais realista com aquilo que o seu corpo e seu cérebro está acostumado. Não é só porque você quer muito que vai ser assim. Eu quero muito ser gostosa e sarada. Não é por isso que eu consigo pegar 300 quilos no leg press. É progressão, né? Exato. Então, respeita esse tempo para que o projeto de longo prazo seja cumprido. Você não está num jogo de curto prazo, querido vestibulante. Você não tá. Não é daqui para amanhã que você vai ser aprovado. A gente está falando de meses, mais de 300 dias de estudo. Então, não mete o louco nos primeiros 100 metros. Respeita a tua maratona, sabe? Entenda que são etapas. E quanto mais realista você for com essas etapas, melhor vai ser. Exato. Tô conseguindo estudar mais que 2 horas. Tá tranquilo. Aumenta um pouquinho. Tô conseguindo fazer 3. Aumenta um pouquinho. Massa. Quanto melhor, quanto mais rápido você conseguir chegar nesse ponto melhor, mais legal vai ser pra você. Mas se você atropelar tudo e desistir, vai ter sido tudo em vão. Então, respeita esse tempo, né? Você precisa dar tempo ao tempo pra você se acostumar. Aproveitar esse início aí, essa volta aos estudos, esse tempo que a gente falou que é meio um limbo, né? Justamente pra determinar o que você quer fazer e para organizar isso e começar já nessa progressão dos hábitos que você quer ter até o final do ano. Então, vamos recapitular, né? Você vai fazer ali uma análise dos resultados do ano passado, vai analisar como que você foi na prova e naquilo que às vezes você não tem muito o controle, que você não teve muito ano passado, esse ano você quer ter. Assumir a responsabilidade desses resultados, porque você é o único responsável por isso, e, ó, né? Spoiler, querido e querida, você é adulto. Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto assume os próprios BOs. A culpa foi do professor tal. Se você tá colocando a culpa em outra pessoa, meu querido, olha pro seu momento agora. Se olha no espelho e fala, eu sou criança ou eu sou adulto, pra colocar a culpa nos outros. A responsabilidade da sua aprovação é exclusivamente sua. Exclusivamente sua. Então, assuma isso. Né? Abrace a vida adulta que existe dentro de você, porque quando a gente é adulto, a gente resolve os nossos próprios BOs. Então, não adianta colocar a culpa em outra pessoa, não adianta a gente falar que, né, nossa, não deu. Porque só quando a gente toma o controle é que a gente vai conseguir mudar de verdade, né? Então, é importante isso, exatamente. Trazer essas metas sempre progressivas também, né? E ter o controle sobre esse progresso, porque, como você falou, é o progresso, né? Avaliando esse progresso que a gente vai até trazer um pouco mais de motivação, com certeza, diante daquilo que você está fazendo, né? Ó, e tem uma coisa que eu quero dar de presente para vocês. Se você falar no nosso Instagram e comentar em qualquer publicação a palavra Mapa 2024, você vai receber gratuitamente a ferramenta que eu desenvolvi para poder fazer as minhas metas, as metas dos meus alunos também, para poder desenhar esse mapa. Tem também uma aula explicativa onde eu te ensino como é que você vai fazer. É bem legal, bem visual, porque eu adoro as coisas de papelaria, eu adoro o material, sabe?
uma desculpa para comprar material escolar, para mim, é sempre uma desculpa. Papel. Exatamente. Então, digita lá no nosso Instagram, qualquer publicação, é só você comentar Mapa 2024, você vai receber gratuitamente a ferramenta, a aula, e você vai poder estar um passo a mais. Não fique só no pensamento. Vai para a ação. Se dê essa chance, você merece conhecer essa pessoa que você tanto promete se tornar e nunca persistiu o suficiente. Claro, e pra gente ir finalizando, eu pensei em 2 perguntas que eu acho que a gente pode trabalhar. Manda. Pra ficar bem fácil pro aluno entender como que ele pode realmente, em 2024, ser diferente. Tô pronta. A primeira é a gente trazer quais são os hábitos que você acha mais importante ele desenvolver esse ano. E depois, quais são os indicadores de estudo que você acha que ele precisa ter para ter um bom ano de estudo. No mínimo controlado, vai. Vamos no mínimo ali, né? Quantos hábitos e quantos indicadores você quer? Porque, assim, no caso... Eu acho que a gente pode começar pelos mais simples. É um novo simples. podcast. Não, pelos mais simples. Vamos colocar ali 2 a 4. Vai, eu falo 2, você fala 2. E a gente tenta colocar 2 hábitos cada um. Eu quero falar 4, aquelas assim. E depois a gente vai para os indicadores. Tá. E eu quero que você fale o hábito e traga também uma maneira dele fazer isso acontecer. Porque não adianta falar que tem que resolver o BO da pessoa, trazer uma ajudinha aí pra ela, vai. Eu vou falar os 2 já de uma vez. Vai, Primeira coisa, controle de tempo de tela. Esse é o hábito número 1, que eu acho que, assim, acabou com o ano de muita gente. Se você passou muito mais tempo no celular do que você gostaria, se você derreteu o seu cérebro no TikTok, Instagram, no YouTube, enfim, né, procrastinando aquilo que você deveria ter feito, eu acho que é o primeiro hábito, né, controle de tela. Gente, é absurdamente absurdo, né, saiu um estudo que fala que o jovem, né, entre 18 e 24 anos, ele desbloqueia o celular mais de 380 vezes por dia. Você sabe o que é você fazer um negócio 380 vezes por dia? Cada vez um pouquinho da sua concentração, um pouquinho da sua dopamina vai ali, e aí você começa a ficar viciado, né? Inclusive, é um tema muito legal pra gente fazer um outro podcast. Comenta depois em algum lugar aí, na vida, pra gente ficar sabendo se você quer um podcast falando sobre dopamina, sobre como as redes sociais têm afetado a nossa concentração, tá? Então, a primeira coisa, controle de tela. Saiba quanto tempo você está utilizando, coloque horas para fazer isso, não faça isso de manhã, não faça isso antes de dormir, e seja, né, a pessoa que domina isso, não seja dominado, tá? Então, esse é o primeiro hábito, eu acho que vai ajudar muita gente. E o segundo é cuide do seu sono. Se você não tiver... Você tinha pensado os mesmos que os meus, né? Tinha pensado do sono, né? Tá vendo? Por isso que eu falei que eu queria falar primeiro. Agora vai parecer que a ideia é minha e não sua. Tá. Adorei. Então, sono, pessoal. Sono que eu falo não é dormir menos, tá? Estude enquanto eles dormem. Não é isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O sono, ele é combustível para que você consiga ter uma memória boa, para que você consiga ter disposição, bom humor, entusiasmo para fazer o que quer que seja no dia seguinte. E as pessoas acham que é só você dormir a quantidade de horas, né? E não é isso. O horário que você dorme, o horário que você acorda, a previsibilidade daquele horário também. Não adianta um dia você dormir 9 horas da noite, outro dia você dormir 3 horas da manhã. Isso afeta demais o seu cérebro, afeta demais o seu humor, afeta demais a sua vontade de começar uma coisa e terminar aquela coisa. Então, respeitar o seu ciclo circadiano, né? Dentro do nosso desafio do Média Prova, que é um dos nossos programas de acompanhamento, esse é o primeiro passo. É você entender qual que é o seu tipo, né? O seu cronotipo e respeitar esse cronotipo. Você vai ver que a tua energia para fazer os trem... Nossa senhora, esse podcast tinha que ser mineiro, né? Sua energia para fazer os trem vai ser outra, de outro mundo, tá? Então, esses são os 2 hábitos principais que eu acredito que tem que estar no mapa de todo mundo, independente do seu objetivo. Perfeito. Também acho que esses são fundamentais. Roubei essa ideia. O sono, mais do que nunca, né? As pessoas não entendem. Nossa, cara, eu tenho uma vontade de chegar, escutar aquele professor falando, estude enquanto eles dormem. Dá uma paulada na cara dele. Cara, eu falo assim, cara... Acabar com ele. Se esse professor for um professor de biologia, tira o diploma dele, cara. Tira o diploma, porque um cara desse não pode ter se A gente pode fazer um podcast também falando atrocidades que são ouvidas e reverberadas no cursinho. Porque, pelo amor de Deus, daria horas aqui de conversa. Então, assim, sono eu acho que é fundamental. Você falou... Eu vou complementar os seus hábitos, porque eu vou vir com o... Vocês viram que a ideia foi minha, né? Ela vai complementar. Não, eu vou vir com o exercício físico. Por quê? Porque é algo que te ajuda no sono, né? Uhum. Então, você precisa ser um atleta? Não, gente. Você não vai correr a maratona, tá? Você não vai ser um grande atleta. A ideia é que você... Libere endorfina.
Exato. E se regule hormonalmente. Então, o sono, o exercício físico e uma alimentação ok, gente, é assim, o básico do básico. Então, você precisa se atentar a essas coisas, porque isso atrapalha muito concentração, memória, a capacidade até de estar em um estado de alerta. Porque, cara, às vezes você passa o dia inteiro com sono, você passa o dia inteiro cansado. E não é só dormir, né? É dormir bem, exatamente. É ter respeito pelo tempo de tela que você vai ter antes de dormir. Isso facilita muito também. Uma indicação. Sim. De livro pro pessoal ler do começo do ano sobre esse tema. É um livro muito bom de um médico indiano. Não vou lembrar o nome dele agora, depois vocês colocam aí. Mas Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. É um livro muito bom sobre isso. Ele vai falar sobre sono, sobre exercício físico, sobre alimentação. Todos com o mesmo objetivo, de que é fazer o seu corpo estar num estado de alta performance. É igual a Ana tá falando. Não é pra você se tornar a pessoa que vai ser o maromba da academia, não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Mas é se tornar a pessoa que vai estar apta pra fazer a tua prioridade. Você tá ouvindo esse podcast aqui, tua prioridade é estudar, certo? Então, seu corpo tem que estar, né, no modo de bora, sabe? Quando você fala bora, bora. Eu gosto de trazer, assim, de experiência pessoal, todos os alunos que eu vejo que tiveram um melhor desempenho no nosso... Nossa, com certeza. Na nossa mentoria individual, gente, são os alunos que eles conseguem conciliar uma academia, sabe, uma atividade que eles gostam de fazer física. Por quê? Porque eles conseguem dormir melhor, né? Você começa a dormir melhor. E outra coisa, pensa que você passa ali, na melhor das hipóteses, se você faz um cursinho, você passa 5, 6, 7, 8 horas sentado e usando seu cérebro. Aí você vai dormir depois de passar o dia inteiro sentado e deita. Gente, você usou o seu cérebro o dia inteiro. Seu corpo, ele só fez o básico, levantamento, né, de garfo, né, e de caneca de café. No máximo de caneta. No máximo. Como que você acha que você vai dormir bem? Como que você acha? Você não cansou vai, né? Fisicamente? Não vai. E aí vem o que atrapalha. O aluno vai deitar, ele começa a pensar naquilo que ele fez, naquilo que ele não fez, e ele começa a gerar mais ansiedade ainda, porque ele não está cansado fisicamente. Ele se cansou muito mentalmente, ele teve muito esforço mental, mas ele não teve esforço físico. E isso, com certeza, faz uma diferença nos dias dele. Eu falo por experiência própria, gente. Eu sempre fui... A Ana tá de prova. Tá aqui que não me deixa mentir. Eu sempre fui uma pessoa extremamente sedentária, assim. Sabe aquela pessoa que fala assim... esportes não são a minha praia. Eu sou uma pessoa que eu sou do intelecto, entendeu? Me bota pra ler um livro, me bota pra dar uma aula, mas não me bota pra ir numa academia pra correr atrás de qualquer bolinha que seja, né? E de uns anos... Vai fazer 2 anos, né? 2 anos. De 2 anos pra cá, eu, né, parei de ser trouxa, né? Percebi que tava me fazendo muito mal, né? Tanto mental quanto fisicamente. E falei assim, vamos mudar essa porra. Vou parar de palhaçada, porque tem uma hora da vida que a gente, né, chega num ponto que você fala assim, chega de palhaçada, chega de meninice. Vamos pegar o adulto e trazer o adulto pro comando, né? E eu comecei a fazer exercício físico, né? Achei um exercício físico que eu gosto. Isso é muito importante. Se você é igual eu, que tipo assim, não gosta de academia, não gosta de fazer coisas que são chatas, cara, investe em fazer aula experimental de tudo quanto é trem. Faz, 400 mil. 1000 aulas experimentais. A pessoa da academia lá, que tem 400 exercícios diferentes, vai te ver, vai saber seu nome, seu RG de cor, já de tanta aula experimental que você fez lá. Mas escolha uma coisa, descubra uma coisa, se permita descobrir uma coisa que você goste. E, cara, faz muita diferença. Faz muita diferença no bem-estar, no humor, no equilíbrio, sabe? Em tudo, em tudo. E o sono é outra coisa, gente. Outra coisa. A gente tá gravando esse podcast agora no iniciozinho de janeiro, hoje é dia 5? 4? Dia 4. Dia 4. Eu fiz exercícios 3 dias. Um dia só eu não fiz. Esse um dia que eu não fiz, eu não dormi tão bem quanto os outros dias, porque eu faço Pixel Tracker. Se você não sabe o que é Pixel Tracker, comenta em qualquer publicação do Instagram, reset de rotina, que você vai ter acesso a uma super aula que ensina e também dá essa ferramenta para você acompanhar e ver como essas mini alterações, fazer exercício ou não, passar mais tempo do que você planejou no celular ou não, fazem diferença no seu dia seguinte. Você vai ficar choquito, assim como eu fiquei. Então, se dê essa chance, se dê essa oportunidade. Perfeito. Então, vamos lá. A gente foi com o sono, né? Exercício físico. O que mais que você falou?
Tempo de tela? Tempo de tela. E eu vou Seu viciado do TikTok, que eu sei que você é. Você não me engana, não. Eu vou finalizar com leitura, que é um hábito que eu acredito que é mais do que fundamental para um aluno. Com certeza. E se você vai fazer Enem, pelo amor de Deus, tenha leitura como hábito. E aí não assim, precisa ser leitura do O Cortiço, perfeito. A Cor Púrpura. Não precisa, gente. Leiam coisas interessantes. Gente, leia coisas que você gosta. Se você gosta, por exemplo, de, sei lá, você quer ser médico. Pô, vai ler o livro de dopamina, que explica como que funciona. Nação Dopamina, muito Nação bom. Dopamina. Vai ler alguma coisa que te interessa. Mas é o fato de você ler. Por quê? Porque a gente está acostumado com o tempo de tela, onde as informações são extremamente curtas, extremamente rápidas e visuais. Então, a gente tende a processar a informação de maneira diferente. Aí você chega numa prova e vai fazer a leitura da prova do Enem. Você não entende nada. Por quê? Porque você não sabe ler, você não sabe contextualizar, né? Assim, é bizarro. As pessoas leem, mas elas não conseguem compreender o que elas leram. Com certeza. Então, gente, é fundamental que você pratique a leitura por 2 motivos. Melhora de interpretação, que eu acho que é fundamental, e realmente ele ser um hábito porque te acrescenta muito no seu dia a dia. Muito, muito. Muito. E você vai aumentar a velocidade que você lê, que é muito importante, tá? Exatamente. Então façam esse esforço, gente. Eu sei que muitas vezes é um esforço desagradável. Quero, né? inclusive, fazer um desafio de leitura para ajudar os seguidores, Exatamente. os meus seguidores a lerem mais. Já. Porque a leitura é uma coisa que eu faço. Eu falo que tudo que eu sei, eu acho que uns 80% que eu aprendi foi lendo, assim. Eu gosto muito de ler, tenho uma estante com muitos, muitos livros. E não é nem, às vezes, pelo livro, mas é pelo compromisso que você tem de se tornar um pouquinho melhor a cada dia, sabe? De aprender mais, de colocar ali uma caixinha de conhecimento dentro do seu cérebro. Eu acho que isso é muito importante. Então, tempo de tela, sono de qualidade, exercício físico e leitura. Exato. Indicadores. Cara, você vai se tornar aquela garota, aquele cara. Eu não tenho outro caminho. Eu profetizo, hein? Não. Você recebe? Tá aqui, né? Você recebe, Aninha? Cara, recebo. O cara que quiser fazer... Amém. O segredo Aqui, ó. tá aqui. Gente, Tá aqui. ó. Eu vou começar com os indicadores, então, já que você começou com... Ela vai os roubar. hábitos. Ela vai roubar minha ideia. Vocês estão vendo, né? Essa falta de vergonha na cara. Pessoal, então, indicadores, quando a gente fala em indicadores, a gente tá falando de algum número que represente parcialmente ou totalmente aquilo que você quer cumprir durante o ano, tá? Então, eu acho muito interessante que você coloque indicadores mensais e, mais uma vez, coloca trimestral ali e anual, para você conseguir ter esse controle. A partir do momento que você começa a fazer essa análise de indicadores, facilmente você pega esse hábito e você vê, putz, como que eu nunca fiz isso aqui antes? Exatamente. Tipo, você fica como viciado eu no era progresso. burro, é tipo isso. E realmente, gente, é tipo assim, não faz sentido você ser um estudante e não saber quantas horas você estudou, o que você estudou. Cara, pelo amor de Deus, para. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro indicador que eu vou falar é o mais óbvio de todos, mas não está ligado com horas de estudo, mas sim com número de exercícios. Básico, gente. Se você não faz número de exercícios Por dia, por semana, por mês. conteúdo, né? Você realmente não sabe como que você tá, o quanto você tá aprendendo. Por quê? Porque o exercício, ele é o resultado daquilo que você aprendeu. Logo, você precisa de indicadores de quantidade de exercícios e da qualidade. E aí vem meu segundo indicador, que é o número de acertos de exercícios. Percentual de sucesso. Percentual de acertos daquele conteúdo, né? Sim. Então, gente, olha, não é difícil. Pega um caderno velho que você tem aí. Não, pega o Mad Planner. Vem ser nosso aluno. Se você é aluno nosso, pega o Mad Planner. Que maravilhoso. Pega um caderno que você tem aí, caso você não tenha. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o nome do conteúdo, a quantidade de exercícios, a quantidade de acertos e pegar a porcentagem. É isso. Toda vez que você estudar um conteúdo, coloca lá. É simples assim. Então, o que eu recomendo? No mínimo 10 exercícios ali por conteúdo. Idealmente mais, Idealmente um pouquinho, né? mais, principalmente se for de exatas. E você sempre ter um acerto acima de 80%. Por quê? Porque isso garante que você tenha, depois, numa volta, numa revisão, que você ainda tem uma margem de erro. Então, vale super a pena esses 2, acho que são os 2 indicadores que eu consideraria os mais importantes. Eu vou acrescentar só mais um, né? Para poder finalizar, que é um indicador, assim, que eu acompanhei muito fielmente esse ano dos meus alunos e também acompanhei esse indicador meu, que é tempo líquido das Perfeito. coisas.
Porque às vezes a gente fica ali sentado 8 horas, mas você vai ver, né, na ponta da caneta, deu 2 horas e 2 minutos de estudo, das quais metade do tempo você estava viajando na maionese. Ou procurando a aula que você queria. Procurando a aula, ou procurando como estudar. O PDF. Ou procurando qual exercício. gramatura de folha é boa para escrever que não passa pro outro lado da folha. Tô falando que eu fiz isso esses dias, hein? Exemplo real aqui, exposed. Então, tempo líquido de estudos. E aí tem um aplicativo, gente, que eu vou indicar para fazer isso, que ele é o que? Game changing. Ele muda o jogo, tá? Ele chama YPT. Acho que é Yellow Punta, não sei bem, é lá da Coreia, China, né? Daquela parte lá do mundo. Ele é maravilhoso. Você pode baixar tanto no computador quanto no celular, né? E ele integra uma coisa com a outra, né? E ele você vai começar sessões, né? E você vai conseguir saber exatamente quanto tempo você está estudando. Dá para você colocar categorias, enfim. É um aplicativo genial para produtividade e tem salinhas para você poder ficar também focada com outras pessoas. Você pode pedir para seus amigos instalarem também. É um dos aplicativos que não é aquele aplicativo que você instala e desinstala na mesma semana, sabe? Porque não é usual. Ele é muito bom mesmo. Né? Exatamente, ele é muito bom. Tem o compromisso de utilizar, né? Até você conseguir se acostumar. E ele é muito bom porque você vai saber direitinho. Ele dá os gráficos. É bom e é ruim, né? Se você quer saber a verdade, ele pode ser... Mas esse ano, 2024 é o ano da verdade, né? Eu não ouvi dizer. No mínimo vai ser da verdade, né? Exatamente. Se der tudo certo, vai ser o ano da aprovação. Se não der, pelo menos você vai saber que você errou e aonde você errou. Exatamente. Entendeu? Não vai ter desculpinha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de A Tal da Aprovação. Quer falar mais alguma coisa, Aninha? Eu queria fazer o bizu da Ana. O bizu da Ana. O que é o bizu da Ana? O que é o bizu da Ana? É o bizu de quem tem TDAH. Exatamente. Gente, só pra vocês entenderem, eu, Clá, sou uma pessoa totalmente diferente de Aninha. Exato. Dona Ana Lu. Opostos. A gente tem perfis de aprendizagem diferente, a gente tem formas de trabalhar diferentes. Nós somos muito complementares. Então, as minhas dicas, às vezes você vai se identificar mais comigo, ou às vezes você vai se identificar mais com a Ana. Mas, independente de qual seja, cola na dica de quem você achar que tem mais seu perfil. A Aninha tem TDAH, né, Aninha? Exato. Ela é muito criativa, muito quando pega pra fazer, acaba com o mundo, faz de uma vez, mas também quando não quer fazer, não mexe com ela, não. Entendeu? Não espera nada. Eu já sou uma pessoa mais de execução, mais controlada, assim, sou mais metódica nesse sentido. Mas tem minhas limitações também, né? Claro. Diferentes. Sou completamente diferente. Vocês vão ver, à medida que vocês forem, né, se viciando no tal da aprovação, que eu tenho certeza que vai acontecer, é só uma questão de tempo, né? Vocês vão entendendo. Então, vai de bizu da Ana, de quem tem TDAH. TDAH, né? Fora de modismo aí, né? Na minha pós-graduação que eu fiz em neuroaprendizagem, eu falei, gente, esse tal de TDAH aqui tá parecendo que faz sentido que tá dando match comigo. Então, meu diagnóstico foi muito tarde, né? Com mais de 30 anos. É claro que eu não pareço ter 30 anos, mas foi com mais de 30 anos. Estar na casa dos 30. Exato. Quantos 30 a gente não vai revelar. Então, assim, é importante entender que, muitas vezes, para quem tem TDAH, é difícil manter-se em um projeto, né? Então, eu vou trazer só alguns bizus aí, que são dicas, né? Os nossos amores que a gente tem lá do Norte e Nordeste, que falam bizus. Então, nossos alunos sempre vão nos trazendo algumas palavras novas. E eu quero trazer algo bem prático para vocês. Por quê? Porque, cara, precisa ser prático pro TDAH. Senão, pelo amor de Deus, a gente não faz mesmo. Então, é o seguinte, gente. A gente falou aqui de alguns indicadores e de alguns hábitos. Então, por exemplo, você vai começar com o hábito da leitura. Gente, pega um post-it, tá? Vamos supor que sua meta seja ler 20 vezes nesse mês. 20 páginas. Não, 20 vezes. Então, você 20 quer ler vezes. 20 dias. 20 dias por mês. 20 dias de leitura. 20 dias de leitura beleza, no mês. entendi. Tô acompanhando. Pega um post-it. Tenho vários. Maravilhoso. Faz quadradinhos. O que você vai fazer? Você vai pegar uma régua, fazer 5 linhas. No post-it? No post-it. Tá, então tem que ser um post-it grande. Uma planilha. Não, pode ser pequenininho, post-it mesmo. Você vai fazer só uma desculpa pra eu comprar mais post-it. Eu imaginei. O que você vai fazer? Você vai fazer 25 quadradinhos naquele post-it. Então,
se você pensar em uma planilha de colunas, né, e linhas, são 5 colunas e 5 linhas. É isso que você precisa fazer. Você vai fazer 5 colunas e 5 linhas. E aí, o que a Clara não vendo visualmente o que eu tô falando, mas vocês vão entender. Façam 5 colunas e 5 linhas, tenham 25 quadradinhos ali. E o que você vai fazer? Você vai colar isso na frente da sua mesa de estudo. Tá. Bem visual. Bem visual. Que é pra não ignorar. Ana, eu preciso fazer uma ferramenta de... Não, tem que ser o mais simples possível, tá? A mesma coisa, por exemplo, se a sua meta for fazer... Exercício físico. Exercício físico. Faz a mesma coisa. Eu quero fazer exercício físico 3 vezes na semana. O que você vai fazer? Tô acompanhando. 4 linhas e 3 colunas. 4 linhas por mês, que é uma semana por mês, e 3 colunas. E aí, o que você vai fazer depois? Cola na frente. E todos os dias que você estudar, vai lá e marca o ok. Isso vai trazer o quê? Sensação de progresso. O que faz a gente ter constância no longo prazo? Progresso. Eu digo pro e vocês dizem gresso. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes é fácil você se distrair tentando buscar maneiras, ferramentas e... Olha, eu falo por experiência própria. Eu já baixei 1000 aplicativos e já 1000 tabelas e lá. E o simples funciona, gente, né, Ana? O simples funciona. Ele não funciona quando você não quer fazer. Exatamente. Então, quando você não quer fazer, você dá uma desculpa. Não, mas eu não fiz porque eu não tinha um... Cara, senta a bunda na cadeira e vai ler, entendeu? Coloca sua roupa e vai treinar. E é isso. Então, se você tem TDAH, quanto mais fácil for de fazer, melhor. Mais fácil de você manter. E às vezes a gente esquece. A gente é meio mais bobo que os outros, entendeu? A gente esquece que a gente se programou daquilo. É fato. Você chega na quarta-feira, você fala assim, nossa, na segunda-feira eu pensei que eu tinha que ler 5 vezes. Na quarta-feira você já esqueceu. Aquilo vai ser um lembrete diário para você fazer. Então, só o bizu da Ana aí, faça coisas simples, visuais e fáceis de você fazer. E é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Só pra fechar, então, que se a gente deixar, a gente fica aqui 52 horas. Com certeza. Conversando, né? E vai sair coisa boa, mas, né? É isso. Pra fechar, já que a Ana deu o bizu dela, eu vou dar o motivacional da Clá, tá? Motivacional da Clá. Vem comigo nesse motivacional. Nossa Senhora. Seguinte, o tempo vai passar de todo jeito, meu querido. Daqui, você piscou, ó. Você fez assim, ó. Piscou, já vai ser março. Você piscou de novo, já vai estar em agosto. Você piscou de novo, você já vai estar corrigindo o Enem, tá? O tempo vai passar de toda forma. Vai passar de toda forma se você fizer um pomodoro de 25 minutos e começar a ler esse livro que eu indiquei aqui no nosso podcast de hoje. Ou se você ficar 25 minutos no TikTok vendo coisas que você não precisa de gente que não se importa com você. Então, escolha, antes de qualquer coisa, ser coerente com a pessoa que você quer se tornar e que a sua aprovação exige que você seja, tá? Porque o tempo vai passar de todo jeito e eu quero que no final desse ano você sinta orgulho da pessoa que você se tornou. É isso. É isso, pessoal. Se você quer ter a nossa consultoria, mentoria individual, é só deixar aqui nos comentários, entrar no nosso site, porque a gente vai atender vocês no 1 a 1 e aí acaba sendo diferente, a gente acaba dando os hábitos, os indicadores para vocês bem individual, de acordo com a faculdade que você quer, de acordo com o seu objetivo e tudo mais. Mas foi um prazer estar com vocês aqui agora e a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!